da Ordem dos Advogados do Brasil de Duque de Caxias. Hoje, o tema proposto é trazido através da Comissão de Comunicação e ele é presidido pela nossa participante que está aqui compondo a mesa. Temos a honra de receber a doutora Elisângela Zurita. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Que joia ter a presidente da comissão participando dessa mesa, né? Ela também é presidente da Comissão de Integração Acadêmica da Unigran Rio e atua no meio imobiliário. E o nosso convidado ilustre, nosso convidado de honra, Fábio Nemer, professor Fábio Nemer. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado, muito obrigado. Fábio Nemer é professor já atuante na área da neurociência há 29 anos, estudando a neurociência do comportamento humano. E são 40 anos trabalhando, capacitando profissionais em diversos segmentos. Trabalhou com a empresa Janssen, é uma divisão, né, da Johnson & Johnson, aquela que fez a vacina dose única para a Covid-19. Também é graduando em gerontologia e professor da Cadepol, Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que ele não gosta de comentar muito seu currículo, quando eu falo que é um currículo muito extenso. Pessoas extraordinárias a gente precisa falar. Nossa, eu fico até sem palavras, né? Como você alguns já nos acompanharam, alguns internautas já puderam ver, já foi para o ar, nós vamos dar continuidade a um tema proposto para esta comissão, que é elevando o seu desempenho no meio jurídico através da neurociência. Mas antes exatamente de entrar nesse assunto, eu quero aproveitar esses momentos iniciais para fazer um agradecimento todo especial a uma pessoa que representa tudo isso aqui. Esse projeto só existe através da iniciativa do Dr. Wagner Botelho, que teve essa boa vontade, essa excelência em difundir, em compartilhar conhecimentos de alta qualidade, né, para a nossa comunidade aqui de Duque de Caxias, para você que nos acompanha pelo canal no YouTube. Então, o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que a doutora Elisângela também vai assinar embaixo e vai complementar essa minha fala, porque o Dr. Wagner Botelho tem sido uma peça fundamental para todo esse projeto. Nós temos trazido aqui pessoas de diversos temas, de diversos assuntos, pessoas com um conhecimento muito amplo, muito rico para ser compartilhado. Não é diferente, temos aqui à mesa o professor Fábio Nemer. Doutora, por favor. Assim, agradecer muito a ele é o idealizador, né? A gente só fez aqui, só ajudamos um pouquinho, né? Que ele fala, doutora Elisângela que veio, que fez, não. Na verdade foi o Dr. Wagner. Eu gostaria muito de agradecê-lo, que está ali fazendo muita coisa pela OAB, né? Ele está atuante, ele é muito atuante aqui em Duque de Caxias. Eu acabei de falar ali com ele, cara, tu fez assim história em Duque de Caxias, na OAB de Duque de Caxias. Não tem, a gente só tem mesmo a agradecer o quão grande e rico ficamos com a entrada desse presidente. Então, Wagner, muito obrigada pela oportunidade que você está dando pra gente de estar junto com você nesse projeto, tá? Obrigada mesmo. Nós queremos motivar você a compartilhar esses conteúdos que nós estamos postando no canal do YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram. Muito importante isso. Os nossos colegas, desculpa meu amigo te cortar, mas eu já falei até nas nossas reuniões, é muito importante essa comunicação, essa conexão dos colegas nos ajudarem também com esse canal. Então a gente depende de vocês para o crescimento desse canal. Sem dúvida, né? Aproveitando e interrompendo também, porque vocês, a neurociência do comportamento é muito ampla. Então vocês é que podem direcionar quais são os conteúdos mais pertinentes, mais importantes, para que esses podcasts sejam sempre aplicáveis no seu dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Não é mostrar o que sabemos, e sim levar ferramentas até vocês que permitam com que seus desempenhos se elevem ainda mais. Ampliamos eles, né? A gente precisa ampliar Sim, isso, né? Porque entra numa área comportamental que o advogado trabalha naturalmente, intuitivamente,
porém ele vai começar a perceber de forma mais analítica e, obviamente, elevar sua assertividade. Isso aí, e a gente sabe o quão importante isso é, e aí como a gente já sabe que isso é muito importante, vamos colocar como prioridade em nossas vidas profissionais. Sim. Já entramos no tema, Sim. já estamos falando, então nada mais, nada menos que a melhor pessoa a falar desse tema, Fábio Neves. Então vamos te ouvir, Fábio. Bem, a neurociência do comportamento, pela amplitude dela, primeiro a gente tem que criar o foco dentro do foco. Né? E quando a gente fala da palavra foco, ela parece coloquial, pode ser coloquial, porém, o último livro das últimas atualizações em português sobre a inteligência emocional, que continua sendo estudada há 29 anos pelo Daniel Goleman, se chama foco. Então, o foco, ele é a plena atividade das áreas frontais do cérebro, no sentido da atenção. Então, podemos usar como sinônimo a atenção, porém, nós temos essa área que raciocina, mas uma área aqui de 2 milímetros mais ou menos de espessura, que é o córtex pré-frontal, é que ele é que mantém o foco e a atenção para todas as partes durante uma audiência, por exemplo. Vamos supor que você, como advogado, perceba uma variação comportamental por uma expressão de um júri, caso seja um homicídio doloso, por exemplo. Estou dando o exemplo do doloso por ter muitas partes envolvidas e ter uma complexidade maior. Mas você consegue ver no meio de todos uma variação comportamental por uma expressão que às vezes pode durar menos de um segundo. E, obviamente, essa percepção dessas expressões vai fazer com que você ou reforce todo o seu roteiro, ou até mude de roteiro, mude de estratégia durante a audiência por essas percepções. Se elas passarem despercebidas, muitas vezes você vai se questionar o que houve. Planejei tanto, por que eu não consegui? E talvez nunca saiba que o motivo foi não ter captado a linguagem não verbal, que faz parte do nosso cérebro. Já nascemos com ela e é uma forma do ser humano não entrar em extinção, porque a única forma comum, igual, em todos os seres humanos para se comunicar é a linguagem não verbal, independentemente de cultura ou etnia. E é que mais usamos, né? É que mais usamos, porque em qualquer comunicação, hoje mesmo considerando a comunicação digital por vídeo, a gente, em média, tá? Porque vai variar de acordo com o contexto e até com o formato de comunicação, pelo menos 60% é não verbal, 30% tonal, variação tonal, e 10% palavras. Claro que percentuais não se aplicam com exatidão no comportamento, mas essa é a média. Professor Fábio, para quem não acompanhou o primeiro podcast, sim, eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, defina inteligência emocional. Olha, esse é um grande desafio, né? Eu costumo, quando as pessoas me fazem essa pergunta, dizer o seguinte: bem, são 29 anos de estudo e dentro da própria inteligência emocional, que é importante que não confundam o que vocês têm de acesso à inteligência emocional com superficialidade na internet, porque a inteligência emocional é 100% neurociência. É totalmente estudada nesse âmbito, com exames de imagem, e ela vem da década de 90 em diante, de 95 até agora, passando por constantes atualizações pelo próprio pesquisador. Então, a neurociência do comportamento, ela traz para o advogado uma ferramenta que, por ele ser um profissional muito estudioso e constantemente atualizado, vai ser uma facilitadora em 2 aspectos. Primeiro, porque ele vai captar muito mais informações e traçar estratégias ainda mais eficazes. E depois, como o advogado já tem o hábito de estudar com frequência, porque ele precisa se manter atualizado, não vai haver barreira para ele aprender sobre a neurociência do comportamento, contanto que as informações tenham aplicabilidade imediata após cada podcast. Gente, olha só, eu estou aqui respondendo, porque são muitas perguntas que estão chegando para a gente. Ótimo, muito bom. Todas vão ser respondidas, tá? Vou passar depois para o Fábio vai responder essas perguntas. A gente está ao vivo aqui, a gente está ao vivo. É gravação, mas com certeza todos já sabem que você está aqui. Já tem muita gente aí perguntando, mas antes dessas perguntas aqui dos nossos internautas,
vou passar para o meu amigo. Você já tinha algumas perguntas até para o Fábio muito importantes, né? E elas são... Exato. Tenho sim, doutora. Ao assumir uma causa, quais são os critérios que um advogado pode ao assumir uma causa? Bem, minha especialidade, há 29 anos, é estudar a neurociência. Não é nem a neurociência, a especialidade é estudar. Por isso, não sou advogado, não deu tempo de eu fazer direito. Porém, essa pergunta se enquadra muito bem no contexto de quem ouve da área de direito, que vai imaginar o que ele já sabe. Porém, será que o advogado para pensar coisas básicas? Porque no dia a dia, na rotina e com a experiência, ele intuitivamente ele capta muita informação, às vezes não verbal, sem ele perceber. Porém, o primeiro a contar a história tendenciosa, a própria história, para que o advogado pegue a causa dele, é o cliente. Certo? Então eu não vou usar palavras pesadas como mentira, mas quando eu maqueio uma informação com o objetivo estratégico de fazer com que o advogado pegue aquela causa, ele deve investigar, porque ele tem que ver até que ponto aquela causa, obviamente entrando na questão técnica do direito, se enquadra na especialidade dele, mas também até quanto aquela causa, pelo que o cliente expressa, ou o possível cliente expressa, pode se voltar até contra ele. Porque muitas vezes ele pode assumir uma causa, porque existem pessoas especializadas em negociação que já cometeram vários crimes e sabem lidar com os advogados de uma maneira persuasiva, e o advogado muitas vezes descobre no meio do caminho. Como eu trabalho com laudos e acessório, dou aula para advogados, já vi vários casos acontecerem de, na audiência, o cliente fala exatamente tudo ao contrário do que o advogado falou, porque ele mudou de comportamento, porque a juíza tinha uma aparência dentro do nosso modelo que a gente chama de bonita, e a juíza era uma negociadora melhor do que ele e começou a falar várias coisas, e ele foi e entregou tudo que o advogado pediu para o cliente não falar. Eu vou confessar uma coisa, tem muito isso, acontece muito em audiência, e aí o advogado tem que ter uma rápida, ser perspicaz, rápido. E saber formular. E saber sair fora dessa, porque Exato. Pode ser que dê algum problema até para o advogado. Também. Então o que ele tem que fazer? Renunciar de imediato à Sim. causa. Por quê? Porque o que ele está defendendo ali é uma verdadeira mentira. Exatamente. E vai prejudicar quem? Ao advogado. Exatamente. Então, ele tem que sair fora da causa. Ele tem que Isso. renunciar automaticamente quando ele vê que existe uma mentira. Percepção seria a palavra? Sim, sim. E é difícil, porque às vezes é pego de surpresa. O que acontece? Completamente surpresa. O que acontece? Nenhum cliente vai chegar no seu escritório e contar uma história de improviso. Ele vai já com a história pronta. E outra coisa, à medida que ele repete aquela história no diálogo interno, que a gente fala de 300 a 1000 palavras por minuto internamente. Então, à medida que ele vai repetindo, vai ganhando verdade. Ele inclusive, dependendo do fator tempo, ele pode criar até sinapses, conexões, que são as armazenadoras de informações, e aquilo se torna uma verdade. Então ele vai ser muito convincente com você num caso como esse, muito persuasivo se ele ainda for um bom negociador, e ele vai lutar, né, para que você pegue a causa dele. Por outro lado, se você fizer perguntas inesperadas, deixe ele falar à vontade. Uma pergunta inesperada com análise não verbal, isso feito estrategicamente e sequencialmente, faz com que você pegue contradições, caso ele não esteja relatando a verdade, ou pelo menos que ele fale a verdade e você possa averiguar realmente se vale a pena assumir aquela causa ou não. Certo. Professor, como que o advogado pode conhecer melhor seus comportamentos para manter o foco no outro lado? Bom, lá, dentro do cérebro, nessa área aqui central, lá para dentro, tem uma estrutura chamada amígdala. Tem nada a ver com a garganta, né? Que a garganta também está aqui na anatomia desse modelo, tá? Isso aqui é a outra metade do cérebro. Então, dentro do cérebro, tem a amígdala, uma de cada lado, então são duas, e as amígdalas, elas são os alarmes cerebrais, elas são muito versáteis. Elas fazem a primeira leitura não verbal, elas fazem elas geram a liberação da adrenalina, que é o hormônio relacionado ao medo, à raiva, ao cortisol, que é o hormônio do estresse, e ela vai gerar, através dessas emoções, raiva e medo, que são as emoções primárias da nossa sobrevivência, sinais que nós podemos perceber.
a nossa mão esquerda, esqueça se você é destro ou canhoto, porque em outro podcast a gente explica isso mais tecnicamente. Mas o lado direito do cérebro que move a mão esquerda. E ele é que é responsável pela mão esquerda na hora da ansiedade se fechar sobre a mesa, por exemplo, com o dedão na lateral, lembrando que ansiedade é sentimento e medo é emoção. Para você prejudicar, não é uma palavra técnica, mas para você prejudicar o processamento da emoção medo ou da emoção raiva, você vai fazer algo. Pode fazer um trabalho respiratório expirando 3 vezes mais devagar que inspira. Mas durante a audiência nem sempre você consegue. Então mantenha a sua mão esquerda aberta sobre a mesa e a área do cérebro que fala, a área da linguagem, está do lado esquerdo. O movimento é cruzado, então mão esquerda aberta e mão direita gesticulando no ritmo da fala. Vai te ajudar a falar no ritmo, vai te ajudar na fluência, e à medida que você for pegando o hábito, você obviamente pode usar a mão esquerda também. Mas perceber mão esquerda, variação da respiração, perceber inclusive os próprios batimentos cardíacos, são formas de você entender que seu cérebro não está preparado para se focar em pequenos detalhes, como por exemplo a linguagem não verbal, a construção linguística, como as pessoas respondem. Por exemplo, você cometeu assédio? Que eu saiba não. Uma resposta como essa na análise linguística é dizer sim. E a análise tonal, estou muito triste com tudo isso. Com essa entonação, a gente percebe uma contradição entre a entonação e o que a pessoa fala. Então, uma tripla análise, não verbal, tonal e análise linguística. Fantástico isso, né? É muita riqueza, né? Muita coisa boa. Olha, e vocês não podem perder esse podcast, não podem perder a série que nós estamos fazendo, né? Programando essa série, quer dizer, já está acontecendo, a gente já está em filmagem, a gente já está fazendo conteúdo. Mas assim, eu preciso fazer aqui uma pergunta, está até dentro da pergunta que você fez. E o que mais me deixa feliz é saber que o Júlio, ele é da Vila da Penha, ó, onde não está indo a nossa audiência, Vila da Penha. O Júlio está perguntando, Fábio, pergunta pro Fábio, olha minha pergunta, toda hora ele está mandando. Como a gente pode treinar o cérebro, né, para isso, para essa coisa de você não ficar nervoso na hora de falar em público? Então, como é que a gente pode treinar o cérebro? Muito interessante a pergunta dele e a sua pergunta, Júlio, é a pergunta que vai ter como resposta o maior desafio da sua vida e de todos os seres humanos. Começando por algo que todos nós precisamos e temos muita dificuldade, que é a autopercepção. A gente tem a tendência de transferir o problema para os outros, de projetar nos outros a nossa incompetência, as nossas falhas. A autopercepção é o maior desafio do ser humano todos os dias que ele acorda, até o final do dia. Por isso, dentro desse foco da autopercepção, é muito importante o advogado perceber, o profissional de direito, de uma maneira geral, perceber que ele se percebendo, ele tem condição de fazer a autogestão, que é controle da respiração, baixar batimento cardíaco, manter a mão esquerda aberta, não esfregar mãos, que é uma tentativa inconsciente de enxugar suor e passa a ansiedade, não mexer em objetos atrelados ao corpo, como relógio, como aliança. Tudo isso aí significa ansiedade, sinaliza ansiedade. Da mesma forma que você vai se proibir fazer esses sinais, você também vai adquirir a habilidade automaticamente, paralelamente, de perceber em outras partes também durante uma audiência. Fantástico. Professor, essa informação que o senhor acabou de trazer, ela vem ao encontro de uma atividade que eu também exerço, que é aula de técnica vocal, e eu ministro essa questão desse sentido só que voltado para a audição. Sim. O autoconhecimento através da escuta, através da percepção, aprender a se ouvir, aprender a ouvir, se conhecer. Então é fantástico como abre um leque. Muito, muito grande, porque assim, eu falei do primeiro pilar dos novos conceitos da inteligência emocional, que é o foco interno. Inclusive já fica a dica, tá? Apesar de estar escrito foco,
é a atualização da inteligência emocional no século XXI, onde foram descobertos, onde foi descoberto um processo de 4 empatias. E a segunda está sendo muito estudada porque é nela que a gente vê déficit de empatia, que pode estar atrelado não somente a um ser humano ruim de caráter, mas também a sociopatas e psicopatas. Entendeu? Então, assim, a neurociência permite essa amplitude e, obviamente, entrando nessa questão de sociopatia e psicopatia, e, novamente, a gente enquadra esse tipo de indivíduo dentro da área de direito. Porque entrou na área criminal, mesmo que não seja na área criminal, né? Mesmo que seja na área de família, quantas vezes a gente ouve falar sobre isolamento social, violência doméstica, né? Violências silenciosas, com expressões. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, ela consegue perceber a sua expressão de raiva. Ela vai entrar num nível de estresse altíssimo, vai aumentar a progressão da doença. Agora, como que o advogado vai ter essa informação, como ele vai compreender e como ele vai transformar isso numa prova? O doente de Alzheimer não vai ser a pessoa que vai falar. Sim. Porém, quando a gente estuda os déficits de empatia, a gente consegue prever determinados cenários e as perguntas passam a ser formuladas para aquele familiar de uma forma que ele acabe se entregando. Sim. E eu trabalho nessa área com Alzheimer, por isso que eu estou falando com critério, porque a primeira coisa que acontece, na maioria das vezes, é a autovitimação. Meu Deus, o que vai ser da minha mãe agora? Nada. O que vai ser dele? Porque ele vai ter que cuidar. Meu Deus, como é que vai ser para cuidar da minha mãe agora? Ele já está escolhendo qual irmão que ele vai jogar. Que péssimo, né? Que triste de E é muito mas triste. é verdade. Agora, o advogado e a autogestão. O advogado, é impossível ele, se ele tentar se blindar para ele não sentir a dor alheia, ele vai ficar doente. Eu falo isso porque veterinários também. Agora, como sentir a dor alheia sem ficar doente? Se você se blindar, você vai armazenar no inconsciente e um dia você vai explodir. Agora, se você absorver, você vai entrar, aí eu tenho que depois detalhar as 4 empatias. Sim. Você capta, sente, mas age. Quando você age imediatamente, porque você tem o conhecimento para agir, você sentiu uma parcela do que o cliente sentiu, mas não sofreu tanto quanto ele, ou seja, você foi empático, mas vai ser eficaz. Se envolver muito empaticamente, no sentido de deixar a emoção se sobrepor à razão, uma vez que a emoção sempre está sendo, as emoções sempre estão sendo processadas, essa área aqui das emoções nunca para de funcionar. Então, por isso que o termo é inteligência emocional, que é usar as emoções de forma inteligente. Exatamente, correta. Eu sei que nós estamos com um tempo já assim... Não, já está acabando, né? A gente não tem mais tempo, mas uma última pergunta, né, para a gente concluir. E o quão é importante você se conhecer, né? Você se conhecendo, você vai saber suas limitações, você vai saber até onde você pode chegar. Com certeza. Isso que você falou é muito importante porque temos muitos colegas que estão doentes, né? Não só pela pandemia, por tudo que vem acontecendo. Absorvem os problemas. Sim, absorvem os problemas e por isso, vamos voltar a falar. Temos que aprender a fazer essa blindagem, saber até onde a gente pode ir. A blindagem, ela tem que ser no sentido da migração entre a terceira e a quarta empatia, que eu vou explicar no próximo podcast, mas eu posso, sem tecnicamente aqui, explicar. A primeira empatia é simplesmente captar informação não verbal e variação tonal. As palavras estão sempre em terceiro lugar. A segunda empatia é pelo que eu captei, é sentir a dor alheia ou sentir a emoção alheia, a raiva, não interessa. Porém, se há muita dor, um problema familiar, há óbito envolvido, e você se envolve de uma maneira muito profunda, você vai ficar doente, obviamente. Mas também você não vai conseguir agir para o seu cliente. Antes de ficar doente, você não vai conseguir agir. Então, haja, porque se você sentir e logo criar estratégia, ao mesmo tempo que você sente, simultaneamente, porque o cérebro permite isso, você vai sentindo a dor alheia, mas ao mesmo tempo já está buscando dentro do próprio cérebro a liberação da dopamina para te dar recompensa, porque você já está encontrando um caminho estratégico para traçar para aquela causa. Ou seja, você sente, mas não fica doente. Agora, não se blinde. E voltando até com mais profundidade, as amígdalas que eu comentei é que processam medo e raiva. Então, resumindo,
se eu quiser resumir inteligência emocional, equilibre suas amígdalas, equilibre as emoções medo e raiva. Quando você estiver com elas equilibradas, elas são emoções de sobrevivência, você vai ter foco e vai elevar seu desempenho cada vez mais. Perfeito. Sem limite. Muito bom. Tem uma última pergunta, Sim. tá? A pergunta da Cláudia é: utilizamos mesmo, Fábio, o nosso cérebro, só 10% dele? Informação, esse mito é bem antigo e assim, eu de maneira nenhuma posso dizer, você está errada, Cláudia, porque a gente vai repetindo, vai ouvindo, com outros mitos, né, que o lado esquerdo do cérebro é racional, o lado direito é emocional, a memória está do lado esquerdo. A memória está no cérebro todo, através de conexões, de sinapses. Os dois lados processam emoções. Agora, essa questão de 10%, ela é muito relativa de acordo com o ponto de vista que você analisa. A gente usa o cérebro na totalidade, porém com mais ou menos intensidade, de acordo com o esforço que a gente faz. Então, a capacidade que o cérebro tem de evoluir, porque ele é neuroplástico, criar novas conexões, adquirir novos conhecimentos, ela é possível e faz com que a gente explore altissimamente o nosso potencial. Porém, essa questão de 10% está associada ao fato de que o cérebro consome de cerca de 15 a 20% da glicose que nós comemos. Então, o cérebro é preguiçoso. Então, a tendência é fazer o mínimo necessário. Aí vem essa ideia dos 10%, mas não dá para avaliar percentual. Porém, cuidado com tudo que quanto mais rápidas forem suas respostas, maior a margem de erro. Quanto mais reativo você for, mais sinalização para a autopercepção de que suas amígdalas não estão bem equilibradas, não estão bem, né, não estão funcionando para te liberar o foco. Então, é muito importante pensar que a capacidade vem da vontade. E essa vontade, o cérebro permite que ultrapasse não só os 10%, mas até os 200%, porque para aprendizado não sabemos dizer qual é o limite que o cérebro tem para poder armazenar a informação. Um pendrive sim, mas está longe de o cérebro chegar próximo disso, está muito além. Então a dica é, hein, pessoal? A dica é: equilibre as suas amígdalas cerebrais. Isso aí. Muito obrigada. Você que está na equipe, assim, com tanta qualidade, muito obrigada mesmo. Você, Fábio, excepcional. Muito obrigada por tudo. Vou deixar você falar, né? Porque a gente já está no finalzinho, então eu tinha muitas perguntas ainda aqui e já vou deixar aqui, gente. Ele vai responder porque eu vou passar todas para ele. Sim, meu WhatsApp está à disposição de todos. Isso aí, passa o teu Instagram. O Instagram é Fábio.Nemer, meu Instagram é de conteúdo, tá bom? Você entra no meu Instagram, poucas, claro que vai ver aqui uma super oportunidade como essa, mas você vai ver predominantemente, eu vou chutar aqui uns 90%, de conteúdo no Instagram em conteúdos curtos e aplicáveis de imediato. Também quero agradecer muito essa oportunidade de estar participando desse projeto fantástico. A doutora Zurita, obrigado. Que honra ter a presidente da comissão aqui conosco nesta mesa. Nossa, incrível, né? Fantástico. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E olha que coisas mais maravilhosas virão, porque a gente vai fazer. Com certeza. Muito obrigada, viu? Professor Fábio, suas considerações finais. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar na OAB de Duque de Caxias, fazendo um trabalho totalmente diferenciado. E você, profissional de direito que está me ouvindo, eu atuo com a Cadepol, trabalho com advogados há muitos anos, mas esse sonho de estar na OAB, eu luto por ele há 5 anos. E cuidado que às vezes os sonhos passam por você e você não percebe. Porque quando eu conheci a doutora Elisângela Zurita, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Mas eu não sei o que ela percebeu dentro do treinamento que eu fiz para a área imobiliária, que ela conseguiu, de uma maneira muito inteligente, fazer analogias e entender que aquele conteúdo poderia ser adequado para a área de direito, sem saber que eu já atuava na área. E agora vamos atuar ainda mais. Mande suas solicitações, os assuntos que você deseja, para que os podcasts sejam ao máximo interativos. Muito obrigado. Também quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, que é a BRZ, Alcance, Zurita Real Estate e Silva Campos.
também a nossa equipe de produção, né? Eu ainda quero fazer um convite todo especial a você que nos acompanha para um evento que acontecerá no auditório aqui na OAB de Duque de Caxias. A cannabis medicinal é legal? Tá aí, pergunta, né? Você vai participar de um evento, você está sendo convidado a participar de um evento que acontecerá no dia 2 de outubro, na segunda-feira, às 16 horas, aqui no auditório, na Avenida Perimetral, Curupaiti, 312, no Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias. E na programação nós teremos a participação do presidente da OAB de Duque de Caxias, Dr. Wagner Botelho, a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, trazendo o tema A Luta Permanente em Defesa do Processo Legal, e também a participação do Dr. Alexandre Cardoso. Okay? Será muito importante a sua participação, você é nosso convidado. Agradecemos imensamente ao Dr. Wagner Botelho por estar permitindo esse evento de extrema importância para a nossa comunidade. Gente, muito obrigada. Me permite só uma finalização, porque eu esqueci de agradecer ao Walter Souza, porque de nada adianta conteúdo, instalações, se a gente não tiver um profissional tão versátil, tão capaz, versátil não só com tecnologia não, tá? Muito além do que vocês imaginam, mas tão capaz para transformar o que nós fizemos aqui, através das suas edições, em algo que seja extremamente importante para vocês. Porque se não houver um profissional como o Walter, o conteúdo não tem sentido. Gratidão. É com esse conteúdo rico e com essas pessoas tão importantes que finalizamos mais um podcast OAB DC. Muito obrigado. Obrigada.